fiel hoje e Ele será ou continuará fiel amanhã. Porque quando Tiago está escrevendo, ele diz que em Deus não há sombra alguma de variação. Deus não muda, Ele não alterna. Porque nós é que mudamos, porque nós não conhecemos o amanhã. Só que Deus, Ele tem um atributo que é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Então não tem como alguma coisa apanhar nada, ou apanhar Deus de surpresa. Nem as suas falhas apanham Deus de surpresa. Verdade. A primeira passagem que nós vamos discorrer para fazer essa conexão, até foi citado aqui pelo irmão que passou, e ele citou Lucas capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 11, que tem por título A Pesca Milagrosa. E se você olhar cada palavra que foi ministrada nesse culto, você vai ver que Deus, Ele traçou uma linha, uma forma de falar nessa noite. E basta tão somente estarmos antenados que nós vamos pensando, pegando aquilo que Deus está falando conosco. Aleluia. E em Lucas capítulo 5, verso de número 1 ao verso de número 11, Cristo, Ele está comissionando os seus primeiros discípulos. Ele está agora às margens do mar de Genezaré. A Bíblia diz que ao aproximar-se, ele viu 2 barcos. Só que quando nós olhamos a história bíblica, e há um historiador que é contemporâneo, que escreveu a história dos Hebreus, num livro chamado A História dos Hebreus, ele diz que sobreviviam do pescado daquele lago aproximadamente 200 embarcações. Mas a Bíblia diz que Cristo viu 2. Isso é atenção seletiva. Entre tantos, Deus enxergou você. Pare para analisar que existe hoje mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. E Deus escolheu você para estar aqui hoje ouvindo esta palavra específica. É certo que em muitos outros lugares Deus está ministrando. Talvez até essa mesma palavra que hoje vos falo a outros corações. Isso é a atenção seletiva, é escolha, é soberania de Deus. E Ele não erra nas suas escolhas. Imagine, vou dar um exemplo aqui do que é atenção seletiva. Acredito que você mal veja hoje nas ruas de São Paulo, no Potengi, um carro muito famoso e muito conhecido, um Fusca. Você mal vê um Fusca hoje. Mas se você focar em Fusca e você dizer assim, eu quero comprar um Fusca, a sua atenção volta-se para Fusca, e você vai ver tanto Fusca, e você vai dizer assim, rapaz, eu não imaginei que tivesse tanto Fusca nessa cidade, porque a sua atenção voltou-se para aquilo. Imagine quando você está com um machucado, todo esbarrão que você dá é em cima daquele machucado. Você diz, rapaz, tem que ser aqui, é porque cotidianamente você se esbarra de muitas formas e se machuca. Mas como aquela atenção está voltada para aquele negócio, então tudo vai se voltar para ali. Então Cristo, ele focou em 2 barcos e o momento não era bom. Eles estavam limpando as redes. Como Cristo era natural dali e aquele lago sustentava a economia não só da cidade de Genezaré, onde ele está agora, mas de outras 9, porque nos dias de Jesus, aquele lago ele era rodeado de 10 cidades, cada uma com uma média de 15 mil habitantes. Então aquele lago sustentava 150 mil pessoas, em média. Então ele agora, ele olha e ele vê aqueles homens limpando as redes. Acredito que alguém que tem uma
simples noção do que é pescaria de rede ou de anzol. Se vê alguém limpando as redes, é capaz de deduzir se deu peixe ou não. Se eles estavam limpando as redes, eles estavam tirando a sujeira. Não havia peixe, só sujeira. Tem um verso que ele entra quase que em toda a ministração que Deus me dá, que se encontra em Romanos capítulo 8, verso 28. A Bíblia diz: sabemos, eu e você, nós somos sabedores. Olha, sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou